Paquetá pediu para sair do time dele para poder jogar no Flamengo. Além do mais, uma venda que o Flamengo fez, o meio atacante, jogador do Mengão. E será que o Cebolinha vai pro Corinthians ou vai ficar no Flamengo? Bora ver tudo isso aqui, partiu! Confirmou na madrugada e o Flamengo fechou a melhor negociação do ano. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá, que fez uma reunião com o técnico do West Ham e pediu para sair da equipe inglesa e voltar para o Flamengo. Vou falar sobre Everton Cebolinha, isso porque o Corinthians tentou a contratação do atacante que foi barrado pelo técnico Felipe Luiz. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, queria pedir, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Aí, rapaziada. Todo mundo já vai deixando o like aí, ó, já começar o vídeo agradecendo. Nós conseguimos alcançar a incrível marca de 2.580.000 inscritos. Então, agradecer a vocês, cada inscrito aqui é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Bom, mandar um parabéns para Eric Pugar, que está completando hoje mais um ano de vida. E começar o vídeo aqui já falando do jogo de ontem. Infelizmente, a vitória não veio, o Flamengo acabou ficando ali no 2-1, né, jogando contra o Bangu. Estreia do Ryan Roberto, um jogador que é muito promissor no Flamengo. E assim, eu vou explicar a vocês, porque ontem, aqui no nosso pós-jogo, teve muita gente me criticando, falando, você é um passapano, isso, esses moleques não jogam nada. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Primeira coisa, a gente tem que ter aqui no canal, e eu tenho muito aqui no canal, responsabilidade. Você está falando de garoto que tem 17, 18, 20 anos ali no máximo. Não tem como os garotos perderem um jogo e eu vir aqui pro canal e ficar xingando os garotos. Porque assim, o alcance do Flazoeiro é enorme, ele influencia, de certa forma, o torcedor. Aí se ele chega lá e xingar todo mundo, os torcedores vão acabar odiando os jogadores e vai acabar influenciando os jogadores a não renderem no Flamengo, pô. O Flazoeiro não pode fazer isso. Ele influencia outros torcedores a odiarem os jogadores. Isso é prejudicial, pô. Ele tem que ter Ele tem noção disso, por isso que ele não faz isso, pô. Apesar dos caras jogarem mal. Ele não vai chegar e tacar ódio neles, pô. Chamando os garotos de bagre, dizendo que os garotos não prestam, sendo que esses garotos todos, eles ainda estão no processo de formação. Eles ainda estão passando pela formação. Então eu não vou fazer isso. Se a categoria de base perde pro Bangu, se empata com a Portuguesa, eu não vou ficar aqui xingando, menosprezando e falando um monte de coisa dos nossos jogadores, porque esses garotos ainda estão num processo de formação. Formação esportiva, porque estão desenvolvendo como jogador, e também formação física. Você pega aí o porte físico dos jogadores do Bangu, o porte físico dos jogadores da Portuguesa, eles eram muito mais fortes do que os nossos jogadores. Por quê? São todos garotos que estão ainda nesse processo, estão ainda se formando. Então a gente precisa entender isso. Você pode ter uma opinião ao contrária, eu respeito. Porém, a gente está aqui no dia a dia. Então a gente tem que entender o processo, entender o que está acontecendo. E é claro que na medida do possível, a gente fazer uma crítica, a gente falar uma coisa, a gente falar uma situação real que está acontecendo, é normal. Agora, ficar xingando, ficar dizendo que o garoto é bagre, eu não vou fazer isso aqui no canal, até porque eu preciso respeitar o ser humano e respeitar o profissional. Mas fulano de tal canal xinga, Beltrano de tal canal xinga. Respeito também a opinião do fulano e do Beltrano, mas aqui a gente trabalha assim. Óbvio que se, por exemplo, se ontem o Flamengo jogasse com o time principal, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Cebolinha, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Alexandre, e perdesse pro Bangu, era uma vergonha. Era um resultado vergonhoso, vexatório. Mas o Flamengo jogou com um time de garoto, né? Infelizmente perdeu, mas perdeu lutando, perdeu brigando, perdeu indo pra cima, perdeu 2-1, teve chance de fazer 2-2, teve chance de empatar, teve chance de virar. Criou muito mais do que o Bangu. É uma construção. Eu quero que esses moleques dê certo, tá certo? Você também tem a sua opinião, coloque aqui nos comentários o que você achou do jogo de ontem. Logo depois do jogo, já ali, começando a madrugada, o jogo acabou 11h30 da noite, coletiva, zona mista, aquela coisa toda.
se confirmou a saída do Alacian do Flamengo. Jogador que está indo para o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta está pagando ao Flamengo ali algo na casa de 10 milhões de euros pelo jogador, lembrando que o Flamengo tem 70% dos direitos dele, e o Red Bull Bragantino já há bastante tempo tem interesse na contratação do Alacian. Não é de hoje que o Red Bull Bragantino quer contratar o Alacian, isso porque, para eu poder explicar a vocês, você poder entender, quando o Flamengo contrata o Alacian da Ferroviária, que o Alacian era da Ferroviária, o Red Bull Bragantino estava na disputa. Tanto o Red Bull Bragantino como o Palmeiras estavam na disputa pelo garoto. E aí, ali na disputa, pesou também o fato dele ser rubro-negro, essa coisa toda, e aí acabou que ele veio para o Flamengo. Mas o Red Bull Bragantino já há muitos anos monitora e tem interesse no Alacian. Está se transferindo para a equipe de Bragança Paulista. A tendência é que viaje ainda hoje, já se apresente e a negociação seja sacramentada. Deseja ao Alacian também muita sorte, que ele consiga aí ter muito sucesso na carreira dele. Fala agora de... Rapaziada, o que vocês acham dessa venda aí? Eu achei uma boa quantia, 10 milhões de euros. Eu achei que ia ser menos ali, uns 4, 5 milhões. 10 milhões é muita coisa. Preço que o Flamengo, quando contratou, por exemplo, a Arrascaeta, o Flamengo pagou na época entre 15 a 20 milhões. Não é tanta diferença. O Alacian bem pior do que o Arrascaeta, né? Eu achei caro, achei bom pro Flamengo, uma boa venda. O Alacian tava sendo ali, tava reserva, muitas vezes nem entrava também. Ele é meio indisciplinado também, meio displicente em muitos jogos. Entrava, era expulso, já foi expulso umas 2 vezes. Eu achei uma boa venda do Flamengo, não vai ser tão importante assim pro time. Pro Bragantino vai ser, porque o elenco é um pouquinho abaixo. Eu acho que vai ser importante pro Bragantino. Achei meio caro, mas... enfim. Leila Pereira, porque ela ontem falou sobre Thiago Almada e John Arias. Ela foi perguntada se o Palmeiras tem o desejo de contratar esses 2 jogadores. Ela disse: eu gostaria muito que esses 2 jogadores viessem para o Palmeiras, mas detesto criar expectativa no torcedor. O Palmeiras está no mercado para se fortalecer ainda mais. No ano passado, faltou alguma coisa. Chegamos perto de títulos. Este ano, não quero ser vice. A Leila tá com a dor do vice ainda. Enquanto a Leila tá com a dor do vice e querendo melhorar o time para parar de ser vice, tá o Abel lá chorando a final da Libertadores ainda, dizendo que tem asterístico, aquela coisa toda. Enfim, não vou ficar aqui falando do Palmeiras não, mas é bom o Flamengo ficar ligado nos movimentos do Palmeiras no mercado, porque é um time que briga com a gente ali sempre o ano todo, tanto Palmeiras como Cruzeiro, nós temos que estar ligado. Antes de eu falar sobre Everton Cebolinha no Corinthians e sobre o Lucas Paquetá, que fez uma reunião com o técnico do West Ham para poder vir jogar no Flamengo, deixa eu falar com você sobre a GoCase, porque a GoCase tem os melhores... Sério mesmo, tô gravando esse vídeo lá na GoCase, que é a melhor loja de personalizado. Fala agora sobre Everton Cebolinha, porque a minha amiga Monique Danello, ela trouxe a informação junto com a Bianca Molina, que o Corinthians tentou a contratação do Everton Cebolinha junto ao Flamengo por empréstimo. O técnico Felipe Luiz respondeu ao departamento, porque chega uma proposta, a primeira pessoa que é procurada é o Felipe Luiz. E aí, Felipe, vende, não vende, negocia, não negocia? O que faz? O técnico Felipe Luiz, ele disse para o departamento de futebol o seguinte: eu conto com Everton Cebolinha para a temporada. Então, ainda que o Flamengo não renove o contrato do Everton Cebolinha, pode ser que a gente tenha uma reviravolta e o Cebolinha, que era cotado para sair do Flamengo, ele não saia mais, ele permaneça no Flamengo, ele continue no Flamengo para essa temporada, já que o técnico Felipe Luiz conta com ele. O Corinthians tentava um empréstimo, o Flamengo negou a possibilidade da saída do Everton Cebolinha e, a princípio, o jogador continua aqui no Mengão. Vamos... rapaziada, eu também acho que tem que continuar, porque, cara, o Cebolinha é importante pro Flamengo. O Cebolinha é segunda reserva ali, o Samuel ali não fica alternando entre os dois. O Michel vai sair, Michel não entra. Emprestar pro Corinthians, beleza, mas não ia ganhar bagagem, porque o Cebolinha já mostrou tudo que tinha para mostrar ali no Grêmio, na seleção, no Benfica. Não vejo o porquê de emprestar para depois trazer de volta. Ou vende ou continua no elenco. Mudar o assunto, falar agora de Lucas Paquetá. Isso porque ontem, após o treino do West Ham, Lucas Paquetá fez uma reunião com o técnico, né, da equipe inglesa e comunicou o desejo de sair do West Ham
e voltar para o Flamengo. Entendam uma coisa, o Lucas Paquetá, ele não quer sair do West Ham, e foi isso que eu acredito que ele deixou claro para o técnico lá da equipe inglesa. Não é que ele quer sair do West Ham, o problema não é o West Ham, porque ele teve proposta do Chelsea, negou, proposta do Tottenham, negou, proposta do Aston Villa, negou, proposta para ir ganhar muito dinheiro no mundo árabe, negou. Ele quer sair do West Ham especificamente para vir para o Flamengo. Ele quer vir pro Flamengo. A questão dele é essa, é voltar pro Flamengo. Por quê? Ele acredita que voltando pro Flamengo, ele vai conseguir se recuperar psicologicamente, ele vai conseguir melhorar mentalmente e vai conseguir jogar bola, vai conseguir voltar a ser aquele Paquetá. A gente sabe que desde aquela situação envolvendo lá as bets e tal, ele ficou um pouco mal e enfim. Então agora, o que ele quer é voltar pro Flamengo. Na cabeça dele, ele precisa voltar pro Flamengo, voltar às origens, dar esse passo importante na carreira. É claro que ele volta com outro status, volta como protagonista, volta como um jogador que chega para resolver problema, volta como um jogador que chega com uma possibilidade gigante de resolver coisas importantes aqui pra gente no Flamengo. Mas a ideia dele, por agora, é essa. Não é só sair. Ele não quer sair do West Ham. Ele fez questão de deixar isso claro para o técnico. A informação que o Pablo Rafael trouxe é que a conversa aconteceu ontem, logo após o treino. Tomara que o técnico aceite a pedida do Paquetá e libere o Paquetá, para que o Paquetá possa vir para o Flamengo, fechar com o Mengão e aí se tornar o nosso jogador. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz continua preparando a equipe principal. A tendência é que a equipe principal treine amanhã, né, jogue na quarta-feira que vem contra o Vasco no Maracanã, o primeiro jogo do principal no ano. Se Deus quiser, também nós estaremos lá trazendo todas as notícias e todas as informações para vocês, beleza? Pô, rapaziada, eu fico me perguntando como é que o jornalista sabe disso, que o Paquetá chamou o treinador do West Ham pra um particular pra falar, pô, tô afim de ir pro Flamengo, tipo, pô, como é que ele sabe, assim, o jornalista tava dentro do escritório, é engraçado essa parada, e o Paquetá, assim, saiu do Flamengo novo, né, saiu com 20 anos, não tão novo, né, normalmente saem com 17, 18, o Paquetá saiu com 20 ali em 2018, jogou 2018 e saiu em 2019, né. Aí saiu, foi pro Milan, acabou que não deu certo lá, assim. Depois foi para um outro time, que eu não tô lembrado agora, e depois foi pro West Ham. E, cara, agora ele tá bem no West Ham, tá, assim, o principal jogador, mas o West Ham, o time que ele tá agora, vai ser rebaixado da Premier League, do campeonato inglês. Então, assim, recusou a proposta do Chelsea, recusou a proposta do Tottenham, propostas assim, milionárias, né? Recusou também do mundo árabe. E, cara, ele quer voltar para casa, quer se sentir bem, quer voltar para a seleção. Hoje não é titular, além disso, é jogador de Copa do Mundo também, foi titular em 2022. É cria da Gávea, tem tudo para se tornar ídolo, porque o cara, ele ganhar título pelo Flamengo, sendo cria da Gávea, no caso do João Gomes, né? Que também pode voltar, né? É totalmente diferente do que um jogador que fez base em outro time e é campeão, né? O exemplo do Zico, Júnior, Leandro, todos eles foram base do Flamengo, foram campeão do Flamengo. Muito importante, cara, muito importante essa vinda do Paquetá, assim, pra mim vai fazer a mesma função do Gerson, vai ser ele, Arrascaeta, Pedro e Samuelino. Eu acho que esse seria o quarteto ideal do Flamengo. Comentei se vocês querem o Paquetá, né? Quanto que vocês pagariam assim pelo Paquetá. O Flamengo deve pagar. E tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí no canal, hein? Vídeo novo todo dia.